Fala galera, mais um vídeo para o canal Espaço Alternativo Futebol Raiz. Estamos novamente com o Bruno e vamos começar hoje falando de Copa Paulista, Campeonato Brasileiro Série B, Série C e a Bzinha, a quarta divisão paulista. Bruno, seja bem-vindo. Valeu, Daniel. Olá, pessoal. Vamos começar então, Bruno, com a Copa Paulista. Houve dois jogos, né? Santo André em casa perdeu a Portuguesa, a Portuguesa ganhou fora de casa, está liderando disparado, né? O São Caetano venceu ontem à tarde, aliás, o São Bernardo, 2-0. Quer falar um pouquinho sobre os Primeira dois jogos? vitória. Bora. Foi a primeira vitória, né, do São Caetano. Finalmente aí conseguiu pontuar, fazer os 3 pontos. Estava com um ponto aí do empate contra o Santo André. E curiosamente nos clássicos do ABC, né? Contra o Santo André aí o empate 1-1 e ontem conseguiu superar o São Bernardo, que não está vindo bem. Está aí no meio da tabela, né, do grupo 3. E no jogo da quarta-feira, destaque aí a Portuguesa, vencendo fora de casa, o próprio Santo André. E disparando, né? Como você bem pontuou também. Exatamente. Então, para finalizar o grupo 3, hoje tem o jogo à noite, São José, joga em casa, está em terceiro lugar com 10 pontos, contra a Portuguesa Santista, que é a vice-líder com 12 pontos. Então, o jogo do segundo lugar contra o terceiro lugar. O que você acha desse jogo? Qual é o seu palpite? Jogo interessante, né? Aí quem ganhar, no caso, se a Portuguesa ganhar, Santista ela se mantém na cola, né, da Lusa. E se o São José levar, vem fazendo uma boa campanha, vem de uma boa aí, Série A3 também, né? Uma boa disputa. Quem ganhar assume aí a vice-liderança. Meu palpite para esse jogo é São José, 2-1. Boa. No grupo 2 a gente começou de trás para frente, mas vamos lá. No grupo 2 tem os três jogos para acontecer, né? Então, estou vendo aqui que hoje, às 3 horas, Primavera de Indaiatuba joga em casa contra o Oeste, né? Primavera é o vice-líder, o Oeste terceiro lugar. Aí já vai ter jogos na terça e na quarta, mas a gente pode falar também, né, Bruno? Sim, a gente já dá o destaque já. Bora então. Então, na terça, Ponte Preta enfrenta o 15 Piracicaba, né? E que está liderando o 15 Piracicaba, a Ponte Preta é a lanterna, só com um ponto, Ponte Preta B. E o Juventus em casa na quarta-feira contra o Bragantino B. No caso aí temos o jogo de hoje, então, Primavera e Oeste. Primavera vence 1-0, tá? Meu palpite. Ponte Preta e 15 Piracicaba vai ser um jogo interessante. É uma pena, a Ponte não está dando a devida atenção. A Ponte teria um elenco aí um pouco mais qualificado se conseguisse se dividir bem entre a Série B e a Copa Paulista, assim como o Mirassol tem feito. O Mirassol tem levado a série, por conta disso lidera o grupo 1. Meu palpite para esse jogo é vitória do 15, 2-0. E o outro jogo aí, o Juventus e o RB Brasil B, 1-1. Boa. E no grupo 1, temos dois jogos hoje, no sábado. Grêmio Prudente enfrenta o Noroeste. O Marília enfrenta à noite o Comercial. E segunda-feira o Mirassol contra o São Bernardo. Eu vou palpitar nesse grupo, achei jogos bem interessantes. Sim, Grêmio Prudente e Noroeste, acho jogo de empate. Muito equilíbrio, então um ponto só a vantagem do Noroeste em cima do Grêmio Prudente. Acho jogo de empate, 1-1. Marília, ele está em terceiro lugar, ele pode até ser líder com o Mirassol, né? Caso tiver combinação de resultado. Marília ganha do Comercial, que está péssimo, né? Com um ponto só, 2-0. E eu acho que o Mirassol, o São Bento, o Mirassol vence de 1-0. E você, Bruno? eu vou mais ou menos nessa direção também, Daniel. O Grêmio Prudente e Noroeste vai ser um jogo muito equilibrado. São duas equipes aí que vêm de boa disputa no Campeonato Paulista. Para mim é jogo de empate mesmo, 2-2. O MAC, né, Marília recebe hoje aí o Comercial. Hoje, né, isso, às 7 da noite. O MAC derrubou aí na primeira fase do campeonato, derrubou o treinador do Comercial e pode acabar, né, complicando mais ainda hoje aí, acabando com qualquer chance que o Comercial possa aspirar aí na competição. Meu palpite é 2-0 para o MAC.
E Mirassol e São Bento na segunda-feira, 2-0 Mirassol, para se manter e se consolidar na liderança. Daniel, não está saindo o som. Verdade, eu esqueci. Agora saiu. Vamos entrar agora Beleza. um pouquinho na Série C. Valeu por ver o microfone fechado. Na Série C, que inicia hoje, no sábado, e vai até segunda-feira, com jogos, né? Então tem muitos jogos, e os 10 jogos vamos conversar sobre eles um pouquinho, rapidamente. O Amazonas, o líder, às 4 horas, enfrenta a Aparecidense, né? Tem o Pouso Alegre contra o Manaus, o Remo contra o Volta Redonda, o Ipiranga contra o Brusque, jogo legal, Figueirense América de Natal, Altos e Paysandu, Náutico CSA, Operário São Bernardo, Botafogo São José e Confiança e Floresta. Bruno, fica à vontade para comentar, dar seus palpites, falar o que você acha que está na 16ª rodada, a sua projeção. Então, meu destaque aí dessa 16ª rodada vai aí para o jogo do líder. O Amazonas, a Onça recebe aí o Aparecidense. Aparecidense que é um time que também vem fazendo uma campanha meio que irregular esse ano, né? Tá ali no meio da tabela, 13º lugar. Meu palpite para esse jogo, 2-0 Amazonas. O Pousão recebe o Manaus, né? Para mim, jogo de 1-1. Remo e Volta Redonda. Remo está precisando vencer. Remo está decepcionando a torcida, né, do Rei da Amazônia, como a gente costuma dizer. A alcunha do time aí. Jogo de vitória do Remo para mim. 1-0, resultado magro. Né? Embora o Volta Redonda seja o favorito, eu acredito que o Remo vai surpreender. Volta Redonda está em quarto com 26 pontos, mas ele pode até, com combinações de resultado, até assumir a liderança, né? Exato. Vale dar o destaque, né, que a gente já pontuou em outro vídeo. A distância está curta. Se a gente olhar o Paysandu, que é o 8º colocado, 22 pontos, 6 pontos apenas de diferença aí, ou seja, 2 jogos, né, para o Mas você pega... Amazonas, que é o líder. Exatamente, olha que engraçado. Eu estava olhando até um pouquinho abaixo, o CSA, em décimo, com 21 pontos, 7 pontos do Amazonas. Exato. Olha que... E tem um destaque aqui, eu estava acompanhando, né, sobre a Série C, uma notícia sobre o Floresta, né, que é o time que a gente destacou aí, o Caio Mancha, né? Próxima temporada ele vai estar jogando o campeonato de El Salvador. Olha, Essa notícia ontem no site do 1902 Futebol. Foi que legal. contratado aí, tá atuando, né? Vai ter uma experiência internacional aí e que ele tenha sorte, né? Mas que possa ajudar o Floresta enquanto estiver lá. Né? Ele é esforçado, é esforçado. Verdade. Próximo jogo, Ipiranga e Brusque. Brusque, vice-líder, vai tentar de toda forma, né, retomar essa liderança, mas o jogo é fora de casa e o Ipiranga é um time que em casa mantém uma certa regularidade. Eu arrisco aí o empate 1-1. Figueirense. Figueirense América. É isso, Figueirense América. Eu queria falar, aliás, perguntar sobre a sua opinião. O Figueirense passou por um momento de dívidas altíssimas, né? A torcida até fez vaquinha online. Está disputando ali a parte de baixo. Se puder comentar um pouquinho sobre. Porque o Figueirense, ele já foi Série A, né? Disputou muitos anos Série A, Série B, hoje está na Série C, brigando para não cair para a Série D. Passou um momento complicadíssimo e questão financeira. Então, se puder falar um pouquinho sobre. Então, esse jogo, um jogo bem interessante, como você bem pontuou, né? Duas equipes que há não tanto tempo assim atrás estavam aí figurando Série B e Série A, inclusive. Vai ser um jogo, creio eu, que bem parelho, né? Duas equipes que estão brigando, infelizmente, na parte de baixo da tabela, né? Figueirense 14º, América 17º. Meu palpite para esse jogo, 1-0 Figueirense. Vai afundar um pouquinho mais aí o América na competição, infelizmente. Boa, boa. Altos e Paysandu, seu palpite. Já pode complementar com o Náutico, CSA, até o fim da rodada de segunda-feira. Perfeito. Altos e Paysandu, o Paysandu vem, né, vem de uma boa
sequência aí, nós temos, deixa eu dar uma olhada aqui, os últimos jogos aí, ele perdeu apenas um dos últimos 5 jogos, certo? Venceu 3, empatou 1. Eu acho que o Paysandu leva 1-0, resultado simples também. Náutico e CSA, é um confronto que também, assim como pontuamos o Figueirense e o América, são times que até pouco tempo atrás figuravam entre a Série A e a Série B. Creio eu que vai ser um jogo bom, 1-1. Outro jogo, Operário e São Bernardo. São Bernardo vem de uma sequência terrível. Empatou aí 5 jogos, não vence a 9, né, já está numa situação complicada e começou liderando, né? Para a gente destacar isso, ele começou liderando aí a competição. Vai encarar o Operário, né, que está em quinto lugar, apenas 2 pontos. Pode também, com combinação de resultado, terminar na liderança essa rodada, né? O meu palpite para esse jogo é 2-2, tá? Botafogo e São José. Eu gostaria aqui de deixar um destaque pela campanha do São José. São José que tem um goleiro aí que é cobrador de falta e pênalti, né? É um destaque aí que há de se fazer também. Esse jogo, para mim, o Belo vai jogar em casa, favorito, 1-0, tá? Botafogo, na minha opinião, leva. E finalizando aí também o outro jogo da segunda-feira, Confiança e Floresta, 0-0. Para não falar que não saiu gol em um jogo, eu acho que esse daí vai ficar sem gols. Boa, então. Bela análise. Vamos entrar agora na Série D. Só para ressaltar, nosso vídeo é futebol raiz mesmo, né? Acontece barulhos externos, cachorro. É normal, isso imprevisto acontece. É normal, a gente faz, né, via Zoom, é normal. É isso Mais aí. comum que isso não existe, ainda mais futebol raiz. Vamos então agora Verdade. na Série C. Já tivemos jogos de ida e agora tem os jogos de volta da segunda fase. E esse eu vou palpitar com você. Vamos lá, então, começar por aqui Nacional e Parnaíba. Nacional joga em casa agora, perdeu o primeiro jogo 2-0 para o Parnaíba. Eu acho que vai ser 1-0 para o Nacional, o Parnaíba passa. Então, pela regularidade do Nacional, na primeira fase, eu acredito que hoje ele vai vencer por 2-0, para dar aquela equilibrada e aquele suspense, tá? Eu acredito que o Nacional passa. Aí depois é pênalti, né? É pênalti. Beleza. Bahia de Feira. Emoção. Oi? Muita emoção. Muita emoção. Quando mete no nosso coração é legal. Bahia de Feira contra o Potiguar de Mossoró. O Potiguar venceu o primeiro jogo. Eu acho que o Bahia ele passa em casa 2-0. Então, nesse jogo, o Bahia, né, tido como favorito, o Potiguar surpreendeu. Fez valer aí o fator casa, venceu por 1-0. Hoje eu acredito que vai ser 0-0. O Potiguar vai acabar passando. Atlético Ceará contra o Lago de Marabá foi 1-1. Agora o jogo no Ceará vai ser 0-0 para os pênaltis. Esse jogo, bom, o Águia de Marabá, lembrando, é o atual campeão paraense, né? Depois de muito tempo aí conseguiu surpreender aí os grandes, né, do campeonato, o Remo e o Paysandu, que só da gente olhar a tabela da Série C a gente já percebe que eles não estão tão bem assim, embora o Paysandu esteja já em oitavo lugar, né? Para mim o Águia passa, 1-0 Águia hoje fora de casa. Boa. Souza e Falcon foi 1-1 também. Também acho que vai empatar para os pênaltis. Acho que o Souza passa. Esse jogo aí, né, vale aquele destaque, o Falcon e o Souza são dois times que têm sido modelo por conta aí da organização, das contas em dia e tudo mais. Eu acho que o Souza passa. 1-0 Souza. Ferroviário e Princesa dos Solimões também foi 1-1. E eu acho que o Ferroviário ganha de 1-0. Passa. O Ferroviário, com o fator casa hoje, né? Sua torcida apaixonada presente, a Resistência Coral, Falange Coral também, são torcidas aí apaixonadas que acompanham o time onde o time vai. Eu acredito que o Ferroviário passe 2-0. Nacional de Patos e Asa. O Asa venceu o primeiro jogo de 1-0. Acho que vai ser 1-1 e o Asa passa. Eu vou com você, embarco nesse palpite de 1-1 também e o Asa classificado. Tuna, Tunaluso, o Maranhão.
O Alusa venceu. Jogão, né? 3-2. Primeiro Jogão. jogo fora de casa, agora com o Alusa em casa. Vai vencer de 1-0 e avança. O primeiro jogo, como você bem destacou, foi um grande jogo, 3-2, né, lá no Maranhão. Hoje acredito que o Tuna vai fazer aí valer o fator casa também, vai vencer por 2-0. O Retrô joga em casa com Pacajus, né? Isso, Pacajus. Pacajus. 1-1. Retrô passa por ter vencido fora de casa. Para mim, hoje o Retrô vai vencer sem sustos aí 2-0. Ceilândia e Vitória do Espírito Santo. O Vitória venceu em casa de 1-0. Agora o jogo em Brasília, né? Ceilândia 0-0. Passa a Vitória. Eu acho que é jogo de 0-0 também. Inter de Limeira venceu, aliás, perdeu o primeiro jogo em casa. O Caxias venceu fora. Agora o Caxias joga em casa. E eu acho que vai repetir para cá, 1-0 para o Caxias. Eu vou ser bairrista, tá? Nesse comentário aqui, né? Paulista demais. Eu acho que a Inter consegue reverter, tá? 2-0 fora de casa. Difícil, mas a Inter tem capacidade para buscar esse resultado. Portuguesa do Rio contra o Operário, Varginha, Vargem Grande, né? Operário, Operário venceu. Acho que a Portuguesa vai reverter 2-0. A Portuguesa na primeira fase fez valer bastante aí o fator casa, né? Quando jogava no seu campo. Eu acredito que hoje não vai ser diferente e vai fazer aí um 3-1 para ficar com a vaga. Patrocinense, Brasil de Pelotas, um jogo bem equilibrado, né? Deu para ver que no primeiro jogo foi 0-0. Eu acho que vai ser empate 1-1 para os pênaltis. O jogo, pelo primeiro jogo, né? As equipes estudaram bastante, eu acompanhei um pouquinho desse jogo, segundo tempo, né? Cautelosas, sabe? Jogo bem parelho ali, meio campo bem forte das duas equipes. Eu acredito que o Brasil vai passar, 1-0. Atlético contra o Brasiliense, agora em Minas Gerais. O Atlético venceu o primeiro jogo 2-0. Acho que vence novamente 1-0. Era um dos jogos mais esperados, né? Do primeiro confronto aí. Duas equipes que foram muito bem na primeira fase. Eu acho que vai ser 2-1 para o Atlético. Maringá e Camboriú, muito equilíbrio também, 0-0 no primeiro jogo. Acho que vai repetir o placar e a distância. É o clássico do Sul aí, né? Um time do Paraná, um time de Santa Catarina. Eu acho que o Maringá passa 1-0. Anápolis e Democrata também aconteceu o 0-0 no jogo da ida. Acho que vai acontecer empate, provavelmente muitos pênaltis, né? Na Série D, viu? 1-1. Esse jogo aqui tem um destaque, eu acabei vendo uma notícia ontem. O Anápolis vai jogar em casa, mas não vai ser em casa o jogo, né? O estádio deles está emprestado ou alugado, eu já não sei muito bem, para um show que vai ocorrer. Né? Eles vão jogar em casa, mas não vai ser em casa o jogo. E eu acho que isso daí vai ser um fator que vai poder ser o diferencial para o Democrata, que vai vencer aí de 2-1. Ercílio Luz e Ferroviária. Ferroviária aqui próximo de nós, né? Terrinha, que em casa empatou 1-1. Acho que o Ercílio Luz, o fator mandante, vai avançar 1-0. O Ercílio Luz ele tem se reforçado aí nas últimas semanas. É um time também que tem avançado em relação à questão de gestão e tudo mais. Eu acho que não vai dar para Ferrinha, não. 2-1 aí por Ercílio Luz. Boa. Vamos então agora para finalizar o nosso vídeo. Cabezinha, né? Estamos uniformizados com a camisa do nosso leão, nosso Cat. Inclusive, hoje eu vou novamente. O Bruno não vai poder por causa da distância, né? Tá em Marília. Então, vamos começar o nosso grupo do Cat, pode ser? Então, na nosso último vídeo a gente acabou dando palpites ou não? Demos os palpites. Demos os palpites. Pode fazer uma análise, se quiser, sobre essa rodada para a gente finalizar. Vamos só falar um pouco dos jogos mesmo, né, dos confrontos. Você falou para a gente começar aí pelo grupo do CAT, no caso? Isso, pode ser. Grupo 16, né? Francano em primeiro lugar aí com 6 pontos. O CAT em segundo, pelo critério de desempate aí. O SKA, né, Brasil, terceiro lugar, com a mesma pontuação do CAT. O Independente ainda não pontuou.
O que eu vejo dessa rodada é a chance de ouro que a Francana tem, depois do resultado que surpreendeu muita gente aí em Taquaritinga, né, que eles venceram o CAT por 2-1. Comentamos sobre as polêmicas da arbitragem, mas é bom deixar sempre claro que a Francana nada tem a ver com isso, se beneficiou, fez o jogo deles, podem garantir classificação praticamente, né, caso vença amanhã aí o Independente, o que eu acredito que vai acabar acontecendo. Fiquei refletindo bem, acompanhei alguns jogos aí, alguns lances do Independente na primeira fase, e como eu destaquei no último vídeo, é um time que oscila muito e a defesa deixa muitos espaços. Nós percebemos isso no jogo contra o CAT. O gramado foi de certa forma ali influenciou no jogo, né? Um gramado muito ruim, mas o jogo vai ser no Lanchão e a veterana em casa é muito forte. Acabou perdendo 1 ou 2 jogos aí até agora em casa, mas tem feito valer o fator casa, tá? Então, provavelmente a Francana deve garantir aí já a classificação. E o outro jogo é o jogo de 6 pontos, como nós comentamos, né? Por quê? Porque acontece agora e na virada do turno, na quarta, já no meio de semana de novo, lá em Santana de Parnaíba. Então, eu acredito que quem vencer hoje, espero que seja o CAT, claro, quem vencer hoje já vai largar bem pro próximo. Já joga o peso nas costas do adversário. E, Bruno, uma vitória do CAT hoje dá uma tranquilizada, logicamente, e também é uma forma de jogar por empate um jogo lá na Santana Paraíba, né? O que você acha sobre isso? Eu concordo. Foi bom que você pontuou isso, Daniel, porque se o CAT fizer o resultado hoje, que é o que todo mundo espera, ele vai chegar a 6 pontos, empatar na pontuação com a Francana pelo menos até amanhã. O Isca, que é o SKA, né, como a gente fala aqui, que é o adversário direto, vai ficar com 3, né, e a depender do resultado entre Francana e Independente amanhã, o Independente já pode estar eliminado praticamente, porque fica muito complicado vencer os 3 jogos que faltam depois, né? Então, o CAT pontuando hoje, fazendo a lição de casa, dá sim para jogar pelo empate no Porque próximo compromisso. iria para 6 pontos, jogava por empate lá, vamos supor, aconteceria esse empate para 7 pontos, né? O Independente ficaria eliminado, vamos dizer assim, com a vitória francana amanhã. E o CAT, ele iria jogar a última rodada em casa com o Independente, né? Ele poderia até, entre aspas, perder para Francão em Franca, vamos dizer assim, que com a vitória do eliminado Independente já classificava, né? Quem sabe, vamos esperar. Sim. Assim, a conta básica que eu acho que a gente precisa fazer, não tem como contar mais com o que já passou, né? Aquilo que a gente costuma dizer, que a bola furada, com bola furada não tem jogo. Ganhar hoje, chegar aos 6 pontos, jogar pelo menos pelo empate os próximos 2 jogos, que levaria aí, no caso, o CAT aos 8 pontos, e decidir em casa. Vencendo o Independente em casa, né, já a chance de classificação é praticamente garantida, certo? Porque aí chegaria aos 11, né? Sim, sim. E o grupo 15, a gente conversou também traz para frente, o grupo 15, o América de Rio Preto, o União Barbarense, o São Carlense e o Boston. Beleza, aí, ó, União Barbarense na mesma situação que a Francana. Se conseguir o resultado hoje, não vai ser fácil, né? Jogar no Teixeirão contra o América está embalado, vem de uma vitória em São Carlos contra a forte equipe da São Carlense. Se por acaso, né, a União conseguir esse resultado, encaminha muito bem também a classificação, certo? Já que a gente está falando aqui do União, mandar um abraço aí pro pessoal da Central da 13, tá, que acompanha a nossa página lá no Twitter, interage bastante com as nossas publicações. Parece que vai ter até uma caravana, eles devem estar a caminho já de Rio Preto, para acompanhar o jogo de hoje. Vai ser um jogo bem parelho, tá? Pelo que a gente pode ter observado das equipes aí. O América vem nessa crescente, como a gente falou, e o União Barbarense tem mantido a regularidade, tem jogado bem todos os jogos, né? Teve aí um tropeço contra o Tanabi na fase anterior, mas depois disso vem muito bem, tá embalado, né? E a São Carlense vai receber, né, mais um jogo em casa hoje, assim como o CAT, né, vai fazer a vira do turno também depois contra o Vossen aí. Vai ser um jogo legal de se acompanhar, porque o Vossen vem de derrota também, assim como a São Carlense, e ninguém quer ficar para trás, né, porque suponhamos que o América vence o jogo hoje, né, faça valer o fator casa, o América vai a 7 pontos, a União Barbarense fica com 6, e se São Carlense e Vossen empatar, o Vossen chega a 2
e o São Carlense a 1. Aí vai ficar complicada a situação deles. E eu tinha visto na página do América que colocaram ingresso R$ 10, né? Então provavelmente tem um público muito bom. Isso, e mulheres não pagam, crianças até 12 anos também não. Né? É um fator interessante da gente analisar, Daniel, porque o América, vale a gente lembrar aqui que o Teixeirão é um dos maiores estádios do interior, né, paulista, aí, 45 mil lugares, já foi palco de final do Campeonato Brasileiro, tá? Não tem levado um bom público, né? Eles têm feito aí na casa dos 100, 200 torcedores por jogo, né? Quem sabe hoje eles conseguem melhorar essa marca. Sim, sim. Tem gente que fala que é um dos melhores, se não for o melhor estádio do interior para assistir jogo. Né? Sim. Agora, nós indo para a parte de finalizar o vídeo, grupo 14 e grupo 13, se quiser analisar já os dois grupos, fica à vontade. Beleza, o grupo 14 aí coloca então hoje frente a frente Rio Branco e Catanduva, às 15 horas, e no mesmo horário Jabaquara e Penapolense. É um grupo aí que nós temos analisado, pelo que nós temos acompanhado, a gente tem arriscado aí o palpite de que Penapolense e Rio Branco possam ser aí os favoritos a avançar. Rio Branco está liderando com 4 pontos, venceu no último jogo fora de casa a equipe do Jabaquara, que é uma equipe aí que se monta muito bem defensivamente, tá? Então o Rio Branco todo o mérito aí pela vitória. Recebe o Catanduva hoje que precisa vencer, né? E que se vencer, dependendo do outro resultado do grupo, embola o grupo de vez. Né? O Catanduva vencendo pode chegar a 5 pontos, e o empate no jogo entre Jabaquara e Penapolense pode garantir a liderança aí do Catanduva. E embolar, né? Ficar com 5 pontos, o Rio Branco com 4, a Penapolense no empate chegaria a 3 e o Jabaquara a 2. Ficaria um grupo bem equilibrado, como tem prometido desde o começo ser mesmo. Aí vamos para o grupo 13, então, né, para finalizar. Grupo 13, União São João de Araras, joga em casa. E Araras, como já é o favorito, não só do grupo, a gente fala isso bastante, né? Mas favorito ao acesso. E o Joseense em casa contra o Nacional. Exato, aqui faz valer aquela questão que a gente apontou da Francana e da União Barbarense, né? O 15 também pode hoje ficar na boa, tá? Se vencer, né, a União São João lá em Araras, vai ter comitiva, fiquei sabendo aí pelas redes sociais que vai ter ônibus, né, que vai levar os torcedores do 15 para Araras, já devem estar a caminho, inclusive pela distância, né? Se ele conseguir esse feito, ele fica muito bem já, né, para virar jogar em casa o próximo jogo no meio da semana, né? Receber aí o União São João praticamente classificado. E o outro jogo, o Joseense e Nacional, eu tenho destacado que o Joseense, aí, desde quando a gente acompanhou o ano passado eles no grupo do CAT, é um time enjoado de se enfrentar, principalmente quando joga em casa. E o Nacional tem oscilado bastante. É um time que, numa primeira olhada minha, eu considerava favorito, lá na primeira fase. Só que aí chegou a segunda fase, começou a oscilar bastante, né? Então, o Joseense tem condições de surpreender nesse grupo aí, e União São João e Nacional tem que ficar esperto, então, porque o 15 provavelmente passa. Essa segunda vaga vai ficar em aberto aí entre os três, É na minha isso aí. opinião. Valeu, Bruno, pela análise da Série B, Série C, Copa Paulista e Bezinha. Voltaremos em breve com mais vídeos no canal, com o Jason também. E, como eu esqueci de falar no começo, os copos, tanto esse branco, esse copo mais atual, quem gostar, quem achar bacana, deixa um comentário. A gente deixa o WhatsApp no comentário, a gente entra em contato e eu consigo enviar para todo o Brasil. Tá bom? As camisas do Caixa também, essa nova, a gente consegue aí enviar. Valeu, Bruno. Obrigado. Até mais. Valeu, Daniel. Até mais, pessoal.